A outra questão que me pediram foi a questão 7 dos propostos. A questão disse o seguinte: diz que uma rua sem saída às margens de um rio será calçada pelos proprietários dos seus 4 lotes e o custo da pavimentação será de R$ 60.000. Então, turma, é de se esperar que a gente pegue esse custo e divide igualmente entre os lotes que são beneficiados por essa pavimentação. Ele disse que uma reunião entre eles chegaram ao seguinte acordo: os custos da pavimentação do primeiro lote serão divididos entre os proprietários dos 4 lotes. Então, cara, que na hora que for pavimentar o primeiro lote, todo mundo vai ajudar a pagar. Beleza. Mas ele já falou que para o segundo lote será dividido entre os proprietários do segundo, terceiro e quarto lote. Então, para o segundo lote, eles decidiram, cara, quem vai pagar aqui, o cara do primeiro não precisa pagar. Quem vai pagar aqui vai ser o cara do segundo, do terceiro e do quarto lote. As pessoas, geralmente, elas sentem dificuldade porque elas acham que determinadas questões contrariam o bom senso. Para elas, o correto era dividir igualmente entre os proprietários. Mas existem situações que a gente tem que se restringir o texto. A gente não sabe o que foi que ocorreu lá. Por exemplo, pode ser que o proprietário do lote 1 jamais, ele vai percorrer a rua a partir do lote 2. Então, seria justo que ele pagasse só por onde ele anda. O proprietário do lote 2, não. Ele vai até o lote dele. Então, ele tem que passar pelo lote 1 até chegar no lote 2. Então, é justo que ele pague pelo lote 1 e pelo lote 2. Vamos supor, o proprietário do lote 3, para ele chegar até o lote 3, ele vai percorrer, pessoal, o lote 1, o lote 2 e o lote 3. Então, é justo que ele pague pela pavimentação do 1, do 2 e do 3. Já o proprietário do lote 4, ele vai percorrer todos os lotes. Então, é justo que ele pague o lote 1, o lote 2, o lote 3 e o lote 4. Ele assume todos os custos financeiros de pavimentação desse lote 4. É como se ocorresse uma situação como essa. Então, mas é lógico que o custo que eu tive para pavimentar o lote 1 é o mesmo custo que eu tive para pavimentar o lote 2, é o mesmo custo para pavimentar o lote 3 e é o mesmo custo que eu tive para pavimentar o lote 4. Ele quer que a gente determine quanto o proprietário do lote 4 pagou a mais em relação ao proprietário do lote 2. Então, professor, como resolver essa questão? Então, vamos resolver essa questão de certo modo, com muita cautela. Vamos fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, para pavimentar os 4 lotes, o que é preciso? Quanto vamos ter que pagar? Vamos ter que pagar R$60.000. O custo de pavimentação de cada um dos lotes, eu vou admitir que seja o mesmo. Então, vou pegar R$60.000, vou dividir por 4 e vou garantir para vocês que para pavimentar cada um dos 4 lotes, paga-se R$15.000. Então, vamos lá. Pelo lote 1, todo mundo passa. Então, é justo que todo mundo pague pela pavimentação do lote 1. Então, o custo para pavimentar o lote 1 será dividido igualmente entre os 4 proprietários. Então, vou pegar 15.000 e vou dividir por 4. Se eu pegar 15.000 e dividir por 4, isso vai dar 3.750. Então, isso quer dizer que o proprietário do lote 1 pagou 3.750, o proprietário do lote 2 também, o proprietário do lote 3 também, o proprietário do lote 4 também. Todos eles pagaram 3.750. Beleza. Na hora que eu vou pavimentar o lote 2, o proprietário do lote 1, ele não passa pelo lote 2. Ele não passa. Ele não precisa pagar. Mas, no entanto, os proprietários dos lotes 2, 3 e 4 passam por esse lote. Então, o custo de pavimentação do lote 2 é o mesmo custo de pavimentação do lote 1. Continua custando os mesmos 15.000. A diferença é que agora não vamos mais dividir entre 4. Vamos dividir apenas entre 3, pois o proprietário do lote 1 não passa por essa parte do lote, por essa parte da via. Então, se eu pegar 15.000 e dividir por 3, isso vai dar R$5.000. Então, é como se eu estivesse dizendo para vocês que o proprietário do lote 2,
o proprietário do lote 3 e o proprietário do lote 4, para pavimentar o lote 2, cada um vai contribuir com R$5.000. Entenderam a ideia, pessoal? Essa é a ideia. Ah, professor, quero pavimentar o lote 3. Quanto é que eu vou gastar para pavimentar o lote 3? Turma, não muda. R$15.000. Agora pense comigo. Os proprietários do 1 e do 2 não passam pelo lote 3. Apenas 2 proprietários, de acordo com a figura, pode olhar, de acordo com a figura, vamos rever aqui a figura. De acordo com a figura, apenas 2 proprietários passam pelo lote 3. Está aqui ó, o sentido da rua. Apenas o proprietário do lote 3 e o proprietário do lote 4. Ah, mas a questão não disse isso. Mas a questão garantiu para vocês que quem vai arcar com o custo de pavimentação do lote 3 será os proprietários do lote 3 e lote 4. Eu que estou criando essa historinha para dar um sentido e facilitar a compreensão de vocês. Então, se a gente continuar com essa ideia, o lote 3, o custo de pavimentação dele, será dividido igualmente apenas entre 2 proprietários. Quais são esses proprietários? Os proprietários do lote 3 e do lote 4. E é lógico que se eu dividir 15.000 por 2, vai dar exatamente, turma, R$7.500 para cada um deles. O lote 4, o único cara que passa por aquela região é o proprietário do lote 4. Então, sinto muito, ele sozinho vai ter que arcar com a pavimentação daquele lote 4. Ele sozinho vai pagar R$15.000. Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar. Aqui o proprietário do lote 3 paga o mesmo tanto do lote 4, que é R$7.500. E aqui, quem vai arcar com o custo sozinho de pavimentação do seu lote é apenas o proprietário do lote 4, vai arcar com R$15.000. Então, se eu perguntasse para vocês o que foi que o proprietário do lote 4 pagou, simples, vamos começar aqui de baixo, vamos começar aqui do início. Ele pagou R$3.750 para pavimentar o lote 1. Ele pagou R$5.000 para pavimentar o lote 2. Ele pagou R$7.500 para pavimentar o lote 3 e ele pagou R$15.000 para pavimentar o lote 4. Enquanto que o proprietário do lote 2, ele pagou R$3.750 para pavimentar o lote 1 e ele também pagou R$5.000 para pavimentar o lote 2. Não pagou mais nada, nem pagou pelo 3 nem pelo 4. A questão pergunta quanto a mais o proprietário do lote 4 pagou em relação ao lote 3. Turma, a única parte que ele pagou a mais foi essa, R$7.500 mais R$15.000. Então, o valor a mais que ele pagou foi de R$22.500. Pronto. Então, aí está o valor a mais que o proprietário do lote 4 pagou em relação ao proprietário do lote 2. Se você for marcar a alternativa que tem isso daí, vai dar exatamente a letra E, tá bom? Então, aguarde a nossa próxima gravação da nossa próxima questão, que agora vai vir as dúvidas, né, da sessão Enem. Eu percebi aqui no WhatsApp que todas as questões dos propostos eu já tirei as dúvidas de vocês. Falta agora da sessão Enem.